amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Saber Além da Vida. Hoje, Geraldo Lemos Neto, que sou eu, com João Pedro Prado, vamos conversar sobre um tema que é importante para todos nós: sonhos. Oi, pessoal! Hoje nós vamos ter essa conversa muito importante sobre esse tema que é tão significativo nas nossas vidas, os nossos sonhos. Os espíritos podem aparecer nos sonhos? Eu já sonhei com a minha avó, pouco tempo depois que ela morreu. E, assim, foi uma experiência incrível, porque ela vinha, ela me abraçava, então foi uma forma de me despedir no sonho que eu não tive na vida real. Olha aí que beleza, não é? Esse caso é um caso clássico de amor de almas queridas que retornam para conversar com os entes queridos da Terra. A nossa irmã teve a desencarnação de sua avó, que ela amava muito, e, portanto, não havia razão para romper esse laço. E certamente ela veio visitar a neta. E a maneira como que nós lembramos desse reencontro espiritual é através dos sonhos. Quando a gente dorme, o nosso corpo físico descansa, o nosso espírito é capaz de sair do corpo, embora fique ligado ao corpo, mas ele sai do corpo e faz uma viagem que nós chamamos astral, ou então um desdobramento perispiritual. E neste momento, nessas horas de sono, 5, 6, 7, 8 horas de descanso do corpo físico, nós podemos perfeitamente reencontrar os nossos entes queridos, amigos que já faleceram, e conversar com eles. Não há razão para ter medo, não é? Se são espíritos benéficos que nos amaram aqui na Terra, não há razão para a gente ter medo em relação a eles. São sempre encontros de muita felicidade, de trocas de experiências, e muitas vezes são eles que vão nos trazer as mensagens celestiais ou as mensagens do plano mais alto em favor da solução dos nossos próprios problemas aqui na face da Terra. Essa é uma questão muito interessante e vivida por muitas pessoas. E eu acho que nós devemos prestar muita atenção aos nossos sonhos, porque eles são muito significativos e importantes para as nossas vidas. Como você colocou, esses encontros são comuns e eles são reais. Agora, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é outro. O que acontece quando a pessoa não sonha e ela está sentindo tanta saudade de um ente que já desencarnou? Esse é um questionamento que nós recebemos muito, mesmo dentro do contexto espírita cristão. Por que eu sinto tanta saudade de alguém que eu amei muito na Terra, essa pessoa desencarnou e eu não sonho com ela, eu não vejo ela no plano espiritual? E em tudo, gente, nós precisamos confiar na sabedoria de Deus. Há um livro interessantíssimo psicografado por Chico Xavier, intitulado Entre a Terra e o Céu. E nesse livro nós temos um foco bastante especial e muito bonito sobre as mães que perderam seus filhos. E algumas delas relatando: por que não sonho com o maior amor da minha vida, que é o meu filho que desencarnou? E esse é um relato que nós ouvimos de muitas mães. Por que isso acontece, pessoal? Essas pessoas não se encontram? Não é isso que acontece. O encontro, ele acontece, mas esse registro, ele é temporariamente abafado da memória da pessoa para que quando ela acorde, ela literalmente não se lembre. Porque os espíritos nos explicam que a lembrança desse encontro, ela poderia fazer a pessoa perder o interesse na vida material. Uma mãe que encontra um filho ou uma filha que desencarnou, nesse amor, nesse júbilo no plano espiritual, essa felicidade é tão grande que os nossos mentores preferem e acham que isso é mais saudável para nós, que essas lembranças não sejam tão fixadas no nosso corpo material. Assim, o encontro acontece, mas quando a pessoa acorda, ela não consegue lembrar, ou ela fica com a sensação: nossa, eu tive a sensação que eu encontrei fulano essa noite, eu tive a sensação que eu encontrei alguém que eu amo muito, mas eu não consigo me lembrar propriamente desse sonho. Então, há aquelas que não conseguem se lembrar desses sonhos, não pensem que vocês não estão encontrando no plano espiritual aqueles que vocês amam. Na verdade, o que está acontecendo é que possivelmente vocês estão recebendo essa proteção divina da não lembrança para poder focar aqui na vida material, porque se nós estamos aqui, há muitos motivos espirituais para que isso assim seja.
E isso, né, João Pedro, acontece porque às vezes a pessoa teria talvez até uma vontade indevida de retornar ao mundo espiritual. Exato. Caso ela aqui na Terra se lembrasse de tudo o que acontecia durante as horas de sono físico no mundo espiritual. E isso seria muito negativo. Então, às vezes o esquecimento dos sonhos nossos é em nossa própria proteção, para que a gente não se ligue na vida espiritual e focalize a nossa intenção, o nosso objetivo, o nosso interesse na vida material, porque todos continuamos aqui tendo objetivos a serem alcançados que ainda não foram alcançados. E é interessante também mencionar, pessoal, que outro processo que também ocorre, e os espíritos nos explicam sobre isso através da psicografia de Chico Xavier, é o seguinte: muitas vezes a pessoa acorda, por exemplo, com uma lembrança meio distorcida. Então, um exemplo prático para nós entendermos aqui. A pessoa sonhou com um mentor espiritual ali dando uma bronca, porque ela precisa dessa bronca. E muitas vezes o cérebro interpreta de outra forma. Então, pode ser que quando ela acorde, ela pense assim: eu sonhei com um delegado me dando uma bronca. Às vezes, não é que ela sonhou, eu encontrou um delegado, ela encontrou um mentor espiritual, mas a tradução do cérebro material foi essa. Os espíritos têm alguma interferência na nossa vida? Eu acho que o mundo espiritual está muito ligado na nossa vida. Então, eles estão sempre conectados com a gente, tanto os nossos antepassados quanto os que vão vir. Eles sempre interferem na nossa vida para auxiliar a gente. Bom, essa pergunta é interessantíssima porque Kardec, na época da França do século XIX, fez essa pergunta e, através dos médiuns, os espíritos superiores responderam a ele. A pergunta se os espíritos interferiam em nossas vidas. E a resposta foi clara: sim, eles interferem nas vidas dos encarnados e muito mais do que vocês podem imaginar. Qual que é mesmo esse número de pergunta? 459. Olha aí. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Então, nós sabemos que todos nós somos espíritos imortais, alguns encarnados, segundo as informações espirituais. Apenas 30% estão na Terra encarnados, então 70% estão nos planos espirituais imediatamente ligados à Terra, e há uma comunhão, há uma afinidade entre esses planos e o mundo carnal, de forma que é absolutamente normal essa interferência, porque essa interferência se dá pela força do pensamento. A comunhão dos pensamentos, que viaja a uma velocidade instantânea, é que nos conecta uns com os outros. Sempre que nós nos lembramos de alguém, nós estamos nos comunicando com ela, seja consciente ou inconscientemente. E às vezes chamando a presença desses irmãos para junto de nós, acabamos sonhando com eles, que são os encontros espirituais. Pessoal, como o Geraldinho comentou, certamente os espíritos interferem e influenciam na nossa vida mais do que nós imaginamos. Quando nós nos voltamos aos textos evangélicos, eu acho que uma parte desses textos que chama muita atenção é justamente aquela em que nós vemos o Cristo lidando com espíritos impuros, com os obsessores. Na linguagem bíblica, quando Jesus está expulsando espíritos impuros. E em alguns momentos do Evangelho, a gente percebe uma legião de espíritos atormentando uma pessoa. E a própria Bíblia, nos relatos evangélicos, traz para a gente informações sobre como as pessoas obsidiadas, sobre como as pessoas que estavam ali na dependência desses espíritos em algum nível, estavam entrelaçadas com esses espíritos impuros em algum nível, tinham as suas vidas absolutamente alteradas. Nós temos muitos exemplos sobre isso no Evangelho. Inclusive, nós temos a informação sobre Maria Madalena, quando Jesus nos conta que delas haviam saído 7 espíritos malignos. Então, gente, é interessante, no contexto do espiritismo cristão, nós percebermos que, como o Geraldinho colocou, essa é uma questão natural, nós sempre estamos inseridos num contexto de troca de pensamento, o nosso pensamento sendo trocado com as pessoas que estão encarnadas e com os desencarnados, e
portanto, nós precisamos vigiar a nossa conduta, os nossos pensamentos, porque certamente a todo instante nós estamos nos associando a alguém. Agora, quem é esse alguém? Isso vai depender da natureza dos nossos pensamentos. E no Espiritismo, nós compreendemos a obsessão, que é esse processo quando a pessoa já está num nível de influência de um espírito sofredor, de um espírito infeliz. Essa obsessão, se a pessoa não cuida, ela pode virar uma subjugação, um processo mais difícil dessa influência com espíritos que estão ali infelizes, e essa subjugação pode virar uma fascinação, quando esses irmãos e irmãs desencarnados tomam praticamente conta da vida dessa pessoa. E nós temos relatos sobre isso no próprio Evangelho, de pessoas que estavam ali vivendo em túmulos, em cativeiros terríveis, e o que acontece? A presença de Jesus liberta essas pessoas. Então, como é que todos nós vamos ter uma influência positiva dos espíritos nas nossas vidas? Quando nós nos voltarmos para uma atitude do fundo dos nossos corações de acordo com os postulados do cristianismo. Kardec, no Livro dos Médiuns, quando fala conosco sobre como lidar com a obsessão, com a subjugação, com a fascinação, ele é categórico. A única forma de afastar os espíritos inferiores é aproximando os espíritos superiores, porque a luz e as trevas, elas não convivem. E é muito importante isso que o João Pedro falou, gente. Porque, lembrando do que Jesus falou, vigiai e orai para não cairdes em tentações. Cabe a nós essa vigilância do nosso pensamento, do nosso sentimento, para que a gente não atraia naturalmente esses espíritos que estão, infelizmente, ainda muito desviados do bem ou adiados na compreensão plena da vida espiritual. E por isso temos que também ter uma atitude de oração. A oração sempre nos protege, ela sempre nos dá forças novas, porque do contrário desses casos que o João Pedro tratou, quando a gente ora, a gente também está movimentando as nossas forças da alma. A gente só que elas estão sendo dirigidas para o mundo mais alto, para o mundo superior. Quando a gente busca, disse Jesus, nós acharemos a vida mais alta. Quando a gente bate a porta do plano mais alto, essa porta será aberta para nós. Quando a gente pede ajuda aos planos da vida imortal, nós receberemos essa ajuda. E a oração é disponível para todo mundo, qualquer pessoa, independentemente de idade, de condição social, de crença. Vejam bem, todas as religiões têm a prática da oração. Então, se a pessoa movimenta as forças da sua alma em direção a Deus, Deus responde. E Deus responde sempre através dos seus mensageiros, espíritos superiores, anjos de guardas, guias, mentores, familiares queridos daqueles que estão na terra orando. E esses indivíduos, pelo lado do bem, pelo lado do amor, vêm em nossa proteção. Como diferenciar um sonho comum de um sonho espiritual? O ponto do sonho, né? Se é algo que te aflige, te incomoda ou te alegra, acho que a espiritualidade, ela está nesses pontos que você consegue identificar. Olha, essa é uma dúvida muito recorrente, muita gente tem essa dúvida. E nós temos algumas informações que os espíritos dão para sanar essa dificuldade de separação do que é um sonho eminentemente terrestre e de um sonho espiritual. Bom, vamos começar falando sobre o sonho espiritual, que é esse que nós já estávamos aqui comentando, que são os reencontros que nós temos através do desdobramento perispiritual. A gente sai do corpo físico e vai para o plano espiritual. Às vezes, somos todos matriculados em cursos de aprendizado para a nossa própria evolução. Então, isso nos capacita para ter uma vida melhor. E não seria desejável, por exemplo, que a gente se lembre de tudo o que aconteceu. Aí vem essa sensação, assim, um pouco estranha de imagens que vão lembrar, por exemplo, uma sala de aula, não é? Um lápis, um quadro negro, como
em algumas partes do país fala lousa, né? Ou então o professor dando uma aula. Então é muito importante isso. Vão aparecer imagens aparentemente desconexas, mas que a pessoa não vai registrar a integralidade daquele sonho. E esse sonho foi um sonho espiritual, só que não interpretado convenientemente no cérebro de carne física. Agora, aqueles que mais vão tocar a nossa alma, certamente serão aqueles relativos aos reencontros com almas queridas de nossa própria família ou amigos de nossa estrada que partiram antes de nós e cujo reencontro nos traz grande alegria, grande emoção. Geralmente a gente guarda esse sentimento forte de reencontro, de consolação, de pensar que realmente a vida continua, e isso é muito positivo e a gente lembra disso, não é? Agora, do outro ponto de vista, que são os sonhos meramente materiais, eles dizem respeito a duas coisas. A primeira, quando a pessoa está muito focada nos problemas dela. A pessoa não consegue sair do próprio umbigo. Seja problema financeiro, seja problema familiar, ela está desgostosa com a vida e só pensa naquilo, não é? Ela viveu uma experiência traumática, um crime, alguma coisa que a abalou profundamente. Então, nós podemos dizer que a mente dela fica como vivendo num ciclo fechado. Ela não consegue se abrir. Então, ela mal consegue dormir, passa uma noite ruim, ela não consegue se deslocar do corpo. Então, tem pesadelos, e geralmente os pesadelos são ligados às preocupações que ela tem aqui na vida terrestre. Ou seja, isso é um sonho eminentemente ligado às preocupações materiais, não tem nada de espiritual. A outra questão são as questões emocionais. Existem sonhos que são meios de comunicação dela com ela mesma, com o eu interior delas. E geralmente são sonhos simbólicos que a psicologia vai analisar como um mecanismo de interpretação ou um mecanismo simbólico em que a própria criatura enfrenta as suas realidades emotivas, as suas realidades sentimentais de uma forma mais lúdica. São também sonhos ligados à vida atual, ao que ela viveu desde a infância, a adolescência, a juventude até a maturidade, e são sonhos simbólicos e nada tem de espiritual. Pessoal, relativamente a essa diferenciação, um ponto importante a ser observado é a nitidez do sonho. E essa é uma dica prática que nós temos dos espíritos. Os sonhos que são mais nítidos, como o Geraldinho colocou, que envolvem encontros e a pessoa recorda isso com uma nitidez como se ela estivesse acordada, esse sonho pode ser de fato um desdobramento. E é importante nós ressaltarmos aqui que existe uma aptidão mediúnica nesse sentido. Em um livro psicografado por Chico Xavier, intitulado Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz vai nos explicar que algumas pessoas têm sim aptidão mediúnica, onírica, de desdobramento. Então, e o André Luiz até vai dizer que esses irmãos e irmãs devem ter muito estudo, estudar bastante a doutrina espírita, o evangelho, porque elas podem desenvolver essa aptidão de desdobramento de uma forma mais significativa. Então, nós indicamos essa leitura do livro Mecanismos da Mediunidade, se a pessoa já está percebendo que ela tem essa aptidão mediúnica e consegue desdobrar com muita facilidade. Nós conhecemos relatos de pessoas que mesmo quando dormem à tarde, desdobram e têm experiências no plano espiritual. Então, para quem tem esse tipo de experiência de uma forma muito recorrente, vale a pena estudar mais e tentar se desenvolver, porque essa pessoa pode começar, através dos desdobramentos, a receber mensagens importantes para ela mesma e para as pessoas com as quais ela convive. Ao longo da Bíblia, nós temos
uma valorização dos sonhos de Gênesis até Apocalipse. Quando a gente pensa no início da Torá, no início da Bíblia, com o livro de Gênesis, nós temos José. Quantos sonhos José teve e que foram relatados ali no contexto da Torá, e sonhos que modificaram a sua vida e a vida daqueles com os quais ele convivia. Outro ícone que também tinha essa mediunidade, José, o pai material de Jesus. Se José não recebesse informações muito precisas sobre o que ele deveria fazer com Jesus e com Maria para protegê-los, possivelmente eles teriam passado por situações muito aflitivas, correndo risco de vida. É muito interessante observar os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, nos quais a gente vê que, por sonho, José recebeu instruções muito específicas. E é interessante notar, né, João Pedro, que o próprio livro do Apocalipse, que é a Revelação, foi dado por Jesus ao apóstolo João Evangelista através de um sonho. Pessoal, então agora a gente vai ver a história da Inês. Meu esposo desencarnou em 2020, vítima de câncer. E ele, durante a sua enfermidade, ele recebeu em casa a assistência da Casa Espírita Recanto de Luz. O grupo que fazia assistência em enfermos graves ia semanalmente, um dia por semana, fazia o evangelho e aplicava um passe a ele. Uma semana após o desencarne, eu, em sonhos, eu fui levada a uma sala muito branca, e aquela sala muito branca tinha no centro uma maca, e o meu marido estava deitado naquela maca, e à volta dele vários irmãos de branco. E no momento em que eu vejo, que eu tenho a visão, esses irmãos, eles se viram para mim, apenas viram a cabeça, não falam nada, mas mostrando, né, que ali se encontrava o meu marido. Ele estava dormindo. Então eu entendi que eles estavam me mostrando que ele estava no plano espiritual, que ele tinha sido recebido pela equipe espiritual da casa espírita que o assistiu e que ele estava dormindo. Então isso me deu um conforto, né? Muito especial. E agora a minha pergunta é, ele estava dormindo, né? Uma semana depois. Aí a pergunta seria assim, quanto tempo ele teria ficado dormindo após o seu acolhimento no plano espiritual? Oi, minha irmã. Essa é uma situação bastante específica, muito interessante. E essa resposta que você procura, em termos mais categóricos, nós aqui não podemos dar. O espírito ele vai repousar a quantidade de tempo de que ele precisa. Então nós precisamos sempre, de nossa parte, considerar que um sonho como esse é um sonho muito importante, muito significativo para a sua vida, e que se você recebeu a permissão de perceber o seu marido nessa situação, se esse encontro foi permitido nesses termos, a gente entende que você deve orar por ele, deve contribuir na medida das suas possibilidades para que ele se reestabeleça no plano espiritual. Você deve continuar doando o seu amor, continuar amando o seu marido para que ele se recupere o mais rápido possível. É muito comum que espíritos que desencarnaram, independentemente da forma, precisem de algum tempo de repouso, e mesmo que esse repouso não seja propriamente num sono, esse repouso pode se dar de outras formas, até em ambientes que se parecem muito com os hospitais aqui da Terra. Agora,
o foco aqui eu acho que é o seguinte: você precisa considerar esse sonho como muito importante, e todos nós aqui na Terra devemos considerar os nossos sonhos como avisos, como alertas, e jamais tomar os sonhos de uma forma sem significado, achar que eles não têm valor, porque, como nós comentamos aqui no programa de hoje, na história aí da humanidade, em todo o contexto bíblico, como nós citamos José do Egito, José, o pai material de Jesus, no Ato dos Apóstolos, como o Geraldinho colocou, João ali na ilha de Patmos recebendo o Apocalipse, os nossos sonhos são muito importantes, e muitas vezes os sonhos são o instrumento, a forma, o meio que os espíritos têm para poder falar conosco. Então, levar os sonhos a sérios, isso é muito importante. Bom, conforme a nossa irmã já disse ali, da experiência dela, foi um reencontro com o marido de forma muito nítida, e isso mostra, gente, a beleza do esclarecimento consolador do Espiritismo cristão, que mostra para nós que isso é perfeitamente possível, que os laços de amor não se rompem com a desencarnação, com a morte do corpo físico. E, de fato, nós não podemos saber, conforme o João Pedro já havia dito, quanto tempo vai demorar para a pessoa dormir ou ter o seu tempo de refazimento no plano espiritual, às vezes uma internação hospitalar nas cidades do além, nas colônias espirituais que contornam toda a vida espiritual da Terra inteira. Nós não temos como saber isso, porque cada caso é um caso. E cada tipo de morte também é diferente. Então, nós não podemos fazer, assim, uma coisa geral. Nós temos questões de desencarnações que são prematuras, nós temos questões de desencarnação em tragédias coletivas, nós temos questões, por exemplo, de pessoas que desencarnam, que morrem por acidentes, não é? E também questões naturais, pessoas que passam muito tempo doente e desencarnam mais brandamente. Então, cada caso vai variar de um para o outro, e a recepção dessas pessoas no além vai variar de acordo também com a evolução espiritual de cada qual e com o preparo que cada um deles teve antes da morte. Ou seja, o mais importante é a gente ficar pensando no nosso preparo aqui na Terra. Isso. Nós devemos nos preparar aqui na Terra para o que pode sobrevir amanhã com a nossa própria desencarnação. Então, é uma questão que vai depender muito. Agora, esses reencontros existem e, no seu caso, foi um encontro consolador para te dizer que seu marido estava muito bem assistido, diante de uma equipe médica e espiritual, na presença de enfermeiros amigos que estavam cuidando ali daquele sono reparador que certamente seria provisório até que ele acordasse para a vida além túmulo. Bom, pessoal, então, pensando os nossos sonhos com essa responsabilidade, com esse amor e de uma forma muito significativa, a gente encerra o programa de hoje e semana que vem a gente se encontra, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.